E aí pessoal, tudo bom? Professor Felipe aqui da JCM Aulas. Estamos aqui para mais um Resolvendo Questões. A banca hoje é CESP, o ano foi 2012, foi do concurso para a Polícia Federal para o cargo de agente. Vamos analisar aqui uma questão de análise combinatória. Vamos ler a questão, bora para o quadro resolver. Vamos lá pessoal. 10 policiais federais, 2 delegados, 2 peritos, 2 escrivães e 4 agentes foram designados para cumprir o mandado de busca e apreensão em 2 localidades próximas à Superintendência Regional. O grupo será dividido em 2 equipes. Então, esses 10 policiais, que têm funções diferentes, serão divididos em 2 equipes. Para tanto, exige-se que cada equipe seja composta necessariamente por um delegado, um perito, um escrivão e 2 agentes. Isso. Então, considerando essa situação hipotética, julgue o seguinte item. Nós vamos julgar o item 55, tá, pessoal? Há mais de 50 maneiras diferentes de compor as referidas equipes. Então, pessoal, eu tenho aqui um total de 10 policiais, tá? Divididos por função, tá? E eles vão formar, tá, equipes, 2 equipes. A equipe tem um delegado, vou chamar aqui de D, tá, pessoal? Um perito, um delegado e um perito e um escrivão, vou chamar de E, tá? Chamar de S, escrivão, tá? E 2 agentes. Então, essa é a formação da equipe. Um delegado e um perito e um escrivão e 2 agentes, tá? Pessoal, vamos lá. Vamos identificar o que nós vamos resolver por análise combinatória, tá? O que a gente tem aqui? Eu tenho 2 delegados. Eu tenho que formar 2 equipes. Cada equipe tem que ter um. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou combinar. A questão não diz pra gente que a ordem importa. A questão não restringe pra gente qual delegado tem que estar na equipe 1, na equipe 2, a questão não fala nada disso pra gente. A situação hipotética também não. Então, quando a ordem não importa, quando a gente não tem essas amarrações, tá, nós vamos trabalhar com combinação. Então, combinação de 2, 1 a 1. Ou seja, eu vou combinar 2 delegados em uma vaga, tá? Perito, eu tenho 2 peritos. Também não tenho restrição nenhuma, não tenho ordem nenhuma. Então, combinação. Ó. Escrivães, a mesma coisa. E agentes também. Por quê? A questão não fala pra gente, pessoal, que eu tenho agentes que vão atuar como supervisor, o outro agente vai ser operacional. A questão não diferencia os agentes. Então, a ordem não importa também nos agentes. Então, aqui, ó, combinação, só que aqui é de 4, 2 a 2. Beleza, Felipe, eu vou fazer essas combinações. O que mais eu vou fazer? A equipe, ó, é formada por um delegado e um perito, e um escrivão, e 2 agentes. Sempre que a gente tem o E na análise combinatória, quando a gente tem o E também na probabilidade, o E indica o quê? Multiplicação, pessoal. A equipe não é formada por um delegado ou um escrivão ou um perito, é E. Então, o E, ele vai sempre indicar o quê? Multiplicação. Então, eu tenho que calcular a combinação de 2, 1 a 1, multiplicar pela combinação de 2, 1 a 1, multiplicar pela combinação de 2, 1 a 1,
multiplicar pela combinação de 4, 2 a 2. Então agora eu preciso lembrar o que, pessoal? Da fórmula da combinação. Tá? Então, ó, vou botar aqui em cima, combinação de n elementos P a P. Lembrando, o que é n elementos? N é o total. Tá? Então, aqui eu tenho o quê? Total de elementos que eu tenho, o total de pessoas que eu tenho. E o P é quantas pessoas vão estar no grupo que eu quero formar. Tá? Então, o N é o total, o P é o que eu quero pegar para o meu grupo. Tá? Isso é N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Tá? Então, essa é a fórmula da combinação. Pessoal, vou aplicar aqui, ó, combinação de 2, 1 a 1. O meu N é o que? É o total, são 2 delegados. Na minha equipe eu quero pegar 1. Então, ó, N fatorial, 2 fatorial, sobre N menos P, 2 menos 1 fatorial, vezes 1 fatorial. Pessoal, combinação de 2, 1 a 1, eu vou fazer aqui, mas vai ser sempre a mesma coisa, tá? Eu vou explicar. 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 menos 1, 1 fatorial vezes 1 fatorial. Tá? 1 fatorial é 1. Então aqui eu tenho o quê? 2. Sempre que eu estou fazendo combinação de 2, 1 a 1, 3, 1 a 1, tá? Eu estou combinando o total 1 a 1, é sempre o total, tá? Então aqui, ó, 2. Então vamos aqui, ó, 2 vezes 2, tá? Ó, não preciso calcular de novo, que tudo é combinação de 2, 1 a 1. Então até aqui eu tenho, ó, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Até aqui eu tenho 8 maneiras de formar a minha equipe, tá? Então agora, ó, eu tenho que calcular a combinação de 4, 2 a 2. Vou calcular aqui embaixo, tá? Ó, combinação de 4, 2 a 2. 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Então, ó, o que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Felipe, por que você parou no 2 fatorial? Porque eu vou cortar embaixo, tá? 4 menos 2, 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Então, aqui eu corto, ó. Fiquei com 4 vezes 3 sobre 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, aqui eu vou o quê? Ó? Simplificar. 4 com 2. Então, eu vou ficar aqui com 2 vezes 3, que é 6. Então, a minha combinação de 4, 2 a 2 é 6. Então, o total de maneiras que eu tenho para formar a minha equipe é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 6. Aqui a gente já tinha visto que é 8. Né? 8 vezes 6, 48. Felipe, mas não são duas equipes? São duas equipes. Ah, então eu tenho que somar 48 mais 48? Não. Por quê, pessoal? Eu tenho 2 delegados. A partir do momento que eu escolho um, o outro já está indo para outra equipe. Então, se eu calcular o número de possibilidades para montar uma equipe, a outra equipe com o que sobrou já está montado. Então, essa questão tinha essa pegadinha. Entendeu, pessoal? Então, eu não preciso fazer isso 2 vezes, eu não preciso multiplicar isso por 2. Porque, ao montar uma equipe, a outra já está montada. Por quê? É metade dos agentes. Então, uma equipe é formada por 5, a outra equipe vai ser formada por 5 policiais. Então, se eu montar uma, a outra já sai montada automático. Tá? Então, eu tenho 48 maneiras de montar a equipe. E na questão diz pra gente que seriam mais de 50. Então, pessoal, o gabarito dessa questão é errado.
Beleza, pessoal? Vamos juntos, multiplicando o conhecimento e alcançando o resultado, sem desanimar. Até a próxima questão. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.